no programa Hora Extra desta semana, você vai conhecer a iniciativa de uma empresa que incentiva os trabalhadores a criarem o hábito da leitura. Veja também as principais reflexões trazidas pelo jurista Lênio Streck e pelo psicanalista Jorge Forbes durante evento no TRT de Goiás. E no bloco de entrevistas, o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Goiás, Tiago Ranieri, aponta a baixa criação de vagas e a precarização dos contratos de trabalho após a reforma. Aguardamos você! Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você vai conhecer a iniciativa de uma empresa que incentiva os trabalhadores a criarem o hábito da leitura. Veja também as principais reflexões trazidas pelo jurista Lênio Streck e pelo psicanalista Jorge Forbes durante o evento de abertura das atividades da Escola Judicial do TRT de Goiás. E no bloco de entrevistas, o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Goiás, Tiago Ranieri, aponta a baixa criação de vagas e a precarização dos contratos de trabalho após a reforma trabalhista. O Hora Extra está começando agora. Na reportagem a seguir, você vai ver que é possível conciliar o simples e gostoso hábito de ler com o dia a dia pesado de um canteiro de obras. Iniciativas que ajudam a criar nas pessoas o hábito da leitura e aliviar um pouco as tensões profissionais, além de ajudar o Brasil a subir um pouquinho no ranking dos países que mais leem. O espaço se destaca em meio ao ambiente cinzento próprio da construção civil. É o Cantinho da Leitura, que foi montado pela construtora para os operários deste prédio no setor Bueno, em Goiânia. É para este lugar simples, formado por material reaproveitado, que este bombeiro hidráulico vem depois do almoço pelo menos 2 vezes por semana. Aqui ele pode fazer uma das coisas que mais gosta: ler. Dá sim, dá pelo menos tirar no mínimo aí 15, 20 minutos, dá para tirar todos os dias. Assim, quando você começa a ler, você não tem cansaço para você. Você pega o amor pela leitura, não tem cansaço. Acho que você descansa um pouco quando você está lendo. A mente, entendeu? Começa a descansar. Raimundo conta que foi alfabetizado já adulto e de lá para cá se tornou um amigo dos livros. Gosta de ler sobre vários assuntos: direito, negócios, autoajuda. Aqui na estante, a maioria ele já leu. Autoajuda. Autoajuda. Por quê? Porque abrange mais aonde eu quero chegar. Por exemplo, a autoajuda fala como relacionar com as pessoas, influenciar pessoas. É nesse meio que eu quero chegar. A biblioteca ainda é pequena, tem cerca de 50 exemplares, conta com doações, mas aos poucos está despertando a curiosidade dos trabalhadores. Já parou para pensar quantos livros você leu de um ano para cá? Eu sei que a pergunta vai ser constrangedora para muita gente, mas comprovo que todo mundo sabe: o brasileiro ainda lê pouco. Uma pesquisa internacional mostra que nós dedicamos uma média de 5 horas por semana para a leitura. Nesse quesito, o Brasil ocupa quase o último lugar num ranking formado por 30 países. E sabe quem está no topo da lista? Os indianos. Eles dão um show na gente, dedicam quase 11 horas semanalmente para o hábito de ler. Outro estudo mostra que 44% da população brasileira não lê livros regularmente e 30% nunca comprou um livro. Uma realidade preocupante que iniciativas como esta ajudam a mudar. Então a gente achou muito bacana criar um espaço na obra onde a pessoa pudesse aproveitar o seu intervalo de almoço, pudesse aproveitar um período disponível do seu dia para estar adquirindo esse hábito. Então o colaborador, ele terminou o almoço, ele pode vir para o Cantinho da Leitura, escolher qualquer livro. Não são só livros, tem revistas, gibis, ele pode escolher o que ele quiser e pode estar começando a ler. Se quiser levar para casa, pode levar para casa, mas o importante é que ele tenha essa disposição de ter um espaço, de ter livros e em um tempo que seja mais fácil para ele, que é esse tempo durante o dia. Agora aquela velha desculpa de falta de tempo ficou para trás. Dá sim para conciliar trabalho e leitura. Basta querer. Que às vezes que a gente parasse um pouquinho para estudar, para ler alguma coisa, eu acho que a gente teria um futuro melhor.
um Brasil melhor. Com certeza, a leitura abre a mente, né, da pessoa. Eu acho que trabalha com a criatividade da pessoa, melhora a visão da pessoa como um todo e ajuda muito. Na obra em si, ajuda na leitura de projetos, ajuda na interpretação de situação, então ajuda sim. Ah, se todo mundo tivesse acesso à leitura, hein? O Brasil seria muito diferente. Raimundo tem planos de terminar o ensino médio e fazer faculdade de música. Quer ser compositor e sabe que só por meio dos livros é possível sonhar mais alto. Todo mundo tem que ler um pouquinho. Tem que ler um pouquinho, pelo menos tirar uma hora por dia para ler um pouquinho. E não é ler bobagem não, ler livros bons, entendeu? Veja na reportagem a seguir as principais reflexões trazidas pelo jurista Lênio Streck e pelo psicanalista Jorge Forbes durante o evento de abertura das atividades da Escola Judicial do TRT de Goiás. Para marcar o retorno das atividades de aprimoramento dos magistrados e servidores, a Escola Judicial convidou palestrantes renomados para 2 conferências. Mestre e doutor em Direito do Estado e pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa, Lênio Streck falou ao público sobre a interpretação da nova legislação trabalhista sob a visão constitucional. A Justiça do Trabalho, ela vem assentada numa lei muito antiga, exatamente construída num momento em que o país, né, está, na época, uma ditadura, mas que vinha de um Brasil muito velho, porque a Revolução de 30, né, feita por Vargas, quer dizer, ela é uma revolução, ela é ruptural, porque Vargas, na verdade, funda o Estado brasileiro. Até então se tinha a República Velha, o Brasil vinha de uma economia agrário exportadora, não tem direitos, mulheres absolutamente afastadas, poucos eleitores. Aí vem, um regime de força, mas dentro dele se estabelece por várias razões, né, o Código Penal e também a CLT. A segunda conferência foi do médico psiquiatra e psicanalista Jorge Forbes, que em sua fala tentou responder ao questionamento: como podemos construir o nosso futuro? Olha, eu tomei esse tema porque eu acho que é um dos temas fundamentais que separam o tempo anterior, até 30 anos atrás, mais ou menos o que eu chamo de Terra 1, para o tempo atual que a gente está vivendo, que eu chamo de Terra 2. Esse tempo atual não tem parâmetros, não tem padrões, ele é múltiplo, ele é flexível, ele é criativo, ele é responsável. E nesse novo tempo, um dos aspectos fundamentais de diferença é a forma que a gente lida com o futuro. Por quê? Porque os nossos pais, quer dizer, tipo 40, 50 anos atrás, falavam conosco, com os filhos, dizendo: se você não fizer tal coisa, meu filho, você não vai dar certo na vida. Se você não for médico, se você não for engenheiro, se você não for advogado. Enfim, existia uma visão previsível do futuro. Hoje em dia, se você falar alguma coisa dessas para um rapaz, para uma menina, eles vão te olhar com uma cara de interrogação, dizendo: como é que você está pretendendo saber como é que vai ser o futuro? Os eventos da Escola Judicial têm como objetivo levar o máximo de informações à comunidade do TRT. A expectativa é que no ano de 2018 sejam oferecidas 4.400 vagas para os cursos de formação de magistrados e servidores, número maior que o do ano passado, que foi de 3.300. A escola, como toda e qualquer instituição de ensino, tem a tendência natural de atender a demanda, e a demanda é sempre crescente. A demanda que nos procura, portanto, o nosso público, são magistrados e servidores. Esse público em si, ele é permanente. Nós temos o mesmo quadro de magistrados e o mesmo quadro de servidores que tínhamos no ano passado. A diferença é que há novos cursos. Nós temos o nosso PAC, que é o nosso planejamento anual, o nosso plano anual de capacitação, que ele prevê vários eventos. E esses eventos nós prevemos a realização deles ao longo do ano, com uma demanda que tem respondido cada vez mais. Esse público está cada vez mais atento, está nos procurando, o que é muito bom, o que para nós é um sinal positivo.
No próximo bloco, o procurador-chefe da Procuradoria Regional em Goiás, Thiago Ranieri, aponta a baixa criação de vagas e a precarização dos contratos de trabalho após a reforma trabalhista. Voltamos em instantes. Após 4 meses de vigência da Lei 13.467, que modificou a CLT, ainda é difícil fazer um balanço dos reflexos das novas regras nas relações de trabalho. O Ministério Público do Trabalho, no entanto, aponta a baixa criação de empregos e a precarização de contratos, além de uma ligeira diminuição de ações na Justiça do Trabalho. Fruto, talvez, das incertezas que rondam as mudanças estruturais trazidas pela nova lei. Sobre o assunto, o Hora Extra conversa hoje com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Goiás, Thiago Ranieri. Seja bem-vindo à Hora Extra, doutor Thiago. Muito obrigado pelo convite. Doutor Thiago, as mudanças introduzidas pela reforma trabalhista ainda estão longe de gerar o grande volume de empregos conforme defendido pelo governo federal no ano passado? Sim, no decorrer de todo o processo de aprovação da reforma, a grande proposta do governo, do poder econômico, era que, a partir dessa modernização da legislação do trabalho, vários postos de trabalho iam ser incrementados, criados, e teríamos uma grande contratação, né? A reforma foi aprovada com mais ou menos uma taxa de 12 milhões de brasileiros desempregados, e a ideia é que esse desemprego caísse a partir de 2018, no decorrer da implantação da reforma. E essa não foi a realidade que nós vimos, em específico aqui no estado de Goiás. Esses 12 milhões prometidos pelo governo federal não chegaram a mais que 5 mil, 6 mil postos de contratação aqui no nosso estado de Goiás. Então, essa promessa não foi cumprida. A reforma regulamenta novas formas de contratação, como o contrato intermitente e o teletrabalho, né? Esses contratos podem ser prejudiciais ao trabalhador? Sim, se os contratos não adotarem um viés social, vamos dizer assim, um viés progressivo do direito do trabalho, há grande possibilidade de precarização nos contratos de trabalho. Vou explicar um pouquinho o porquê dessa precarização. Quando a gente fala de contrato intermitente, é aquele contrato no qual o trabalhador pode ser contratado por hora, por semana ou por mês. Então, existe toda essa imprevisibilidade da contratação por parte do trabalhador. Então, o trabalhador tem essa imprevisibilidade, ele não consegue, no final de um mês, saber quantos dias ele vai ter trabalhado ou quantas horas vai ter trabalhado, se trabalhou o mês inteiro. Isso gera, com certeza, uma diminuição na sua remuneração, gera, com certeza, também uma diminuição dos recolhimentos previdenciários, até mesmo porque, se o trabalhador não atingir um salário mínimo no final do mês, ele vai ter que tirar do bolso dele para contribuir com essa parcela da contribuição previdenciária para que ele possa, enfim, gozar dos benefícios previdenciários. Então, esse trabalho intermitente, que tem essa jornada invariável, que dá essa imprevisibilidade, causa precarização para os trabalhadores, regra geral. Claro que que trabalhadores que ocupam grandes funções, possuem grandes cargos em uma empresa, isso pode ser uma melhoria, mas para a grande massa de trabalhador que o nosso país apresenta, a construção civil, as empresas com jornadas variáveis, como fast food, os serviços hospitalares, onde já existe essa possibilidade, então ocorre sim uma precarização por já existir uma baixa remuneração nesses setores. Certo, nós vamos ouvir então a pergunta de uma trabalhadora, né, sobre o contrato intermitente. Vamos lá? A empresa pode me dispensar e contratar por hora de trabalho? Eu sou obrigada a aceitar isso? Muito boa essa pergunta, é a grande dúvida da massa de trabalhadores no que diz respeito à extinção e nova contratação dessa nova modalidade que é o contrato intermitente. Então, tanto a nova lei quanto a medida provisória 808, ela traz o interstício, um tempo que a empresa não pode extinguir um contrato e contratar esse mesmo trabalhador para essa modalidade de trabalho intermitente. Então, a empresa tem que aguardar até um ano e 6 meses, 18 meses, a partir dessa extinção, para contratar esse mesmo trabalhador. Claro que muitas vezes na prática, isso para o trabalhador ele vai acabar se sujeitando a isso, porque ele precisa do trabalho. Mas caso o trabalhador não concorde com essa modalidade de extinção do vínculo de emprego e nova contratação na modalidade intermitente, ele deve procurar os órgãos de responsabilização, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, ou ajuizar uma ação na própria Justiça do Trabalho.
No caso dessa mudança do contrato de trabalho por tempo indeterminado para contrato de trabalho intermitente, mas se o trabalhador continuar nas mesmas funções no mesmo horário, isso pode caracterizar fraude? Sim, no direito do trabalho vigora um princípio da primazia da realidade. Muito embora num contrato formal, escrito, esteja dispondo sobre a nova modalidade, mas na prática aquele trabalhador desempenha as mesmas funções, atividades, jornada do contrato anterior, prevalece, né, os princípios, os dizeres do contrato anterior pelo princípio da primazia da realidade. E ele pode também pleitear a responsabilização junto aos órgãos do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério Público do Trabalho ou ajuizar uma ação individual na própria Justiça do Trabalho. Esse contrato de trabalho intermitente existe em outros países? O Brasil se espelhou em alguma outra iniciativa? Sim, esse contrato de trabalho intermitente ele é conhecido como contrato 0 hora na Inglaterra. Há também uma modalidade parecida no direito português, né, em Portugal, e também no México. Então não é uma criação brasileira, existe já em outros países, inclusive com repercussões e consequências negativas no desenvolver desse contrato. É um contrato visto com más olhos pela Europa. Doutor Ranieri, quanto ao teletrabalho, ele que foi regulamentado pela reforma trabalhista, o que ele traz de novo? E essa nova modalidade traz também um viés precarizatório, porque na própria legislação fala que os trabalhadores que estão desempenhando teletrabalho não precisam ter a jornada de trabalho controlada. E quando a gente abre esse leque de possibilidade de não controle de jornada, a gente abre um leque de insegurança no mundo da saúde e segurança do trabalho. Trabalhadores com altas jornadas, com metas muitas vezes inalcançáveis, ficam à mercê dessa nova modalidade de trabalho. Mas não posso deixar de dizer que é uma modalidade que também traz certas benfeitorias, vamos dizer assim, benefícios, porque nesse mundo que nós vivemos hoje, em que o trânsito nos toma muito tempo, enfim, tudo nos toma muito tempo e ter a possibilidade de trabalhar em casa, não posso deixar de dizer que é um benefício para o trabalhador. Mas há que se ter essa ideia, essa consciência de que, embora não tenha controle de jornada, o trabalhador deve ter uma normalidade, uma ordinariedade no cumprimento de suas tarefas, para que isso não afete a sua saúde e segurança. Quer dizer que é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que ele não tem controle da jornada, ele não tem tempo para terminar o trabalho. Né? Isso, eu fico pensando numa empresa de telemarketing que adota o teletrabalho. E aí, nessa empresa de telemarketing, o trabalhador tem que cumprir metas estratosféricas. E se ele não tem uma jornada para que controle esse tempo de trabalho dele, ele vai trabalhar 10, 12, 14 horas por dia no intuito de cumprir aquela meta de uma empresa de telemarketing. É um exemplo que eu trouxe. Sim, com certeza. Doutor Tiago, nós vamos para um rápido intervalo. Nós estamos conversando hoje com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Goiás sobre as novas formas de contrato de trabalho trazidas pela reforma trabalhista. Não sai daí, voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Goiás, Tiago Ranieri, sobre as novas formas de contratação trazidas pela reforma trabalhista. Doutor Ranieri, o Ministério Público do Trabalho tem recebido algumas denúncias em relação a fraudes na forma de contratação, contrato de trabalho intermitente sem contrato escrito. Tem recebido algumas denúncias nesse sentido? Como a implantação da reforma trabalhista ainda traz uma grande insegurança jurídica por parte das empresas, dos empresários, as denúncias ainda não bateram às nossas portas no que diz respeito à implantação e fraudes nesse aspecto. A gente tem acompanhado desde o dia 11 de novembro do ano passado essas novas modalidades de contratação e em termos de denúncias eu não posso dizer hoje que incrementou-se no que diz respeito à implantação da reforma. Sabe-se, tem toda uma sinalização que houve diminuição das ações judiciais ajuizadas no âmbito da Justiça do Trabalho. Mas em termos de denúncia no âmbito do Ministério Público do Trabalho, nós não tivemos incremento de denúncias. Estamos de olho nisso. O professor Lênio Streck, que esteve recentemente no TRT, proferindo uma palestra, né, falou que a saída para os juízes, para o judiciário, seria a jurisdição constitucional, né, o controle de constitucionalidade das leis, ou seja, não aplicar uma lei que é inconstitucional, reduzir a aplicação de uma lei inconstitucional e assim por diante. Seriam 6 hipóteses. Você acha que pode ser a saída? Sim, não é à toa que já existem 18 ações diretas de inconstitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal e grande parte dessas ações contestando
as novidades trazidas pela reforma trabalhista. Então, enquanto o Supremo não se posicionar e não trouxer essa segurança jurídica que todo o meio econômico, né, e o meio patronal necessita, eu acredito que essa reforma não vai ser implantada da forma como foi pensada e planejada. Uma outra grande mudança, né, estrutural foi em relação aos sindicatos, né, e nós temos uma pergunta do povo sobre esse assunto. No acerto de contas, quem pode me ajudar a saber se está tudo certo com a minha rescisão, agora que não tem mais o sindicato para me ajudar? O sindicato não é mais obrigado, né, a participar da rescisão dos contratos. Então, só um adendo primeiro nessa pergunta do nosso telespectador, é que existe o sindicato ainda, né? O que a reforma trabalhista trouxe de novidade foi a eliminação, a impossibilidade da contribuição compulsória existir no âmbito da empresa empregado, mas os sindicatos ainda existem. E, embora não seja necessário, obrigatório para que o empregador leve o trabalhador até o sindicato para que verifique seus direitos, né, na extinção do contrato de trabalho, existe ainda a possibilidade do sindicato analisar essa rescisão do contrato de trabalho. Então, trabalhadores e trabalhadoras, né, que tenham dúvidas quanto ao seu acerto de contas, às suas verbas rescisórias, procurem sim um sindicato para fins de orientação no que diz respeito a veracidade dessas verbas decisórias, ou então o próprio Ministério do Trabalho e Emprego, que também tem um trabalho nesse sentido de verificação dos títulos de extinção do contrato de trabalho. Certo. E a insegurança jurídica criada pela mudança e o aumento do custo da ação para entrar na justiça pode frear essa busca pelos direitos do trabalhador? Pode já estar freando, né? Existem já algumas informações que o número de ações ajuizadas no âmbito da Justiça do Trabalho em Goiás diminuíram. Claro que com certeza o impacto da reforma trabalhista. Anteriormente, o trabalhador que era beneficiário da justiça gratuita, ele ajuizava uma ação e não tinha nenhum custo, vamos dizer assim, né? Atualmente, o trabalhador que é beneficiário da justiça gratuita, se ele ajuiza uma ação e nessa ação há necessidade de ter uma perícia, um exemplo, uma ação que pede algo no sentido de insalubridade, e a necessidade de perícia, e o trabalhador perde essa ação, mesmo ele sendo beneficiário da justiça gratuita, ele tem que pagar a perícia daquela insalubridade. Então, isso gerou, com certeza, né, um incremento nos riscos para ajuizamento de uma ação por parte do trabalhador e inibiu o acesso ao judiciário. Qual o balanço que o senhor faz da medida provisória 808 em relação à reforma trabalhista? Ela avançou um pouquinho, diminuiu algumas incongruências ou ficou tudo na mesma? A medida provisória 808 trouxe alguns esclarecimentos que estavam, vamos dizer assim, numa zona grise na nova lei da reforma trabalhista, mas ela poderia ter avançado muito mais. Quando eu falo avançar muito mais, é no que diz respeito à questão da contribuição compulsória sindical, dos sindicatos, né? A reforma trabalhista ela eliminou de tal forma essa possibilidade de contribuição e esperávamos que a medida provisória 808 viria amenizando essa grande consequência, porque na medida que a reforma trabalhista ela amplia o poder de negociação, então ela dá mais poder para que as partes negociem os seus direitos, né? Ela tira a fonte de custeio de uma dessas partes, que é o sindicato. Então, como é que eu dou poder e, ao mesmo tempo, aumentando esse poder, eu elimino a única fonte de custeio dos sindicatos, que é a contribuição compulsória. Então, é como se fosse um contrassenso, um dissenso de querer colocar o acordado acima do legislado. Então, a medida provisória ela poderia ter amenizado essas consequências da lei da reforma trabalhista e não amenizou. Inclusive, era até uma promessa do governo federal que essa medida provisória viria amenizando isso para calar os sindicatos no momento da aprovação, e isso não aconteceu. Isso é uma grande preocupação nossa, do Ministério Público do Trabalho em Goiás, enfim, de todos os atores que atuam no mundo do trabalho, porque a partir do momento que nós desequilibramos essa relação que já é desequilibrada, como é que vão sair os acordos e convenções coletivas? Então incrementa-se sim a nossa preocupação nesses novos acordos que vão sair a partir da reforma trabalhista. Doutor Ranieri, qual a perspectiva no ano eleitoral de que o Congresso se reúna para discutir as mais de 900 emendas da medida provisória 808? Então, acredito que dificilmente isso deve acontecer por ser um ano eleitoral e por ser também um tema que existe bastante luta, vamos dizer assim, entre capital e economia, e a gente sabe que é a economia que financia muitas vezes as eleições, então acredito que isso não vai ser pautado no Congresso esse ano. E uma notícia que eu trago é que está sendo trabalhado um Estatuto do Trabalho, que é uma normativa que é um contraponto à reforma trabalhista. Esse estatuto está sendo articulado, elaborado pelos atores que advogam, que lutam no mundo do trabalho.
e vai ser apresentado para que algum parlamentar tenha interesse e faça esse contraponto à reforma trabalhista. Mas acredito que nesse ano eleitoral em si não teremos muitas novidades no que diz respeito à medida provisória ou à própria modificação, né, nessa lei da reforma trabalhista. Ok, doutor Tiago. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço e estamos à disposição. Ok, o Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Goiás, Tiago Ranieri, sobre as novas formas de contratação trazidas pela reforma trabalhista. O Hora Extra fica por aqui. Obrigado por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais, pela rádio web e até a próxima semana.